pode ser decretada a prisão preventiva como garantia da ordem pública, para evitar que o sujeito pratique novas infrações penais. Viu? Cuidado que essa possibilidade agora está prevista expressamente no artigo 282 do CPP. A possibilidade de se decretar uma medida cautelar para prevenir a prática de infrações penais, para evitar a prática de novas infrações penais. Esse sujeito solto pode voltar a delinquir. O que não pode é utilizar o escudo da garantia da ordem pública para decretar a prisão preventiva com base no clamor social, na repercussão do fato na mídia, uma repercussão midiática, ok? Com base na gravidade do crime. Esses motivos não são motivos idôneos para a decretação de uma prisão preventiva. Ou seja, deve existir um elemento concreto para se autorizar a prisão preventiva. Fundamentação não pode ser genérica. A fundamentação tem que ser concreta, ok? O sujeito está sendo acusado de tráfico e o tráfico é um crime que assola a comunidade, assola o país, assola o Brasil, acaba com as famílias. Tudo bem, é verdade, é um crime gravíssimo. Mas aquele sujeito só está sendo acusado de um tráfico. Ele não tem nada a ver com o tráfico ocorrendo em todos os países do mundo e no Brasil. Ou seja, deve existir uma individualização do fato para se decretar a prisão preventiva, principalmente com base no elemento concreto, ok? Garantia da ordem econômica é o mesmo raciocínio, a diferença é que vai ser aplicada aos crimes econômicos, ok? E pode ser decretada também a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal. Esse caso, por exemplo, que meu cliente teria ameaçado o enteado, que é uma testemunha de acusação. Então, se o sujeito está ameaçando um perito, se o sujeito está ameaçando o ofendido, está ameaçando as testemunhas de acusação, claro que a prisão preventiva tem que ser decretada por conveniência da instrução criminal, ou seja, para proteger a relação processual. Prisão preventiva se faz necessária para proteger o processo, para proteger a instrução processual penal, a livre produção probatória, ok? E por fim, se houver risco de fuga, a prisão preventiva pode ser decretada para assegurar a aplicação da lei penal, ok? Se houver um risco de fuga, o cara, por exemplo, já tirou o passaporte, está indo para outro país, de forma que não seja imposta a pena, executado o direito de punir do Estado, a prisão preventiva pode ser decretada para assegurar a aplicação da lei penal. Não, quando o juiz concede uma liberdade provisória ou revoga a prisão preventiva, ele vai poder decretar essas medidas cautelares autônomas, do 319 e 320, por exemplo. Aí algumas condições podem ser impostas, ok? Algumas condições podem ser efetivadas para que o sujeito fique vinculado ao processo. Pode ser uma condição a ser imposta. Porque observe, pessoal. Qual é a regra? Perfeito, eu ia falar isso. Por exemplo, houve um caso aqui, né, um crime que ocorreu na Somed. 2 irmãos foram acusados de matar o padrasto. Que o padrasto teria batido na mãe deles. Não é isso? Eram meus clientes. O assistente de acusação pediu a prisão preventiva dos irmãos, dizendo que o pai morava no Japão e eles iriam fugir para o Japão. Então o juiz tinha que decretar a prisão preventiva para evitar a fuga e assegurar a aplicação da lei penal. Ok? O que foi que eu disse? Eu disse, ó, meus clientes não pretendem fugir, compareceram a todos os atos processuais, estão colaborando com o feito. Os requisitos da prisão preventiva não estão presentes no caso concreto. Sabe o que o juiz fez? O juiz da segunda vara do júri disse o seguinte, ó, vamos acabar com essa contenda? Faz o seguinte, me dê seu passaporte aí. Pronto. Deu o passaporte, botou o passaporte na gaveta, acabou. Então vejam que esta é uma medida cautelar diversa da prisão. Pode-se recolher o passaporte do réu, por exemplo. Evitar que o réu deixe o país. E assim não decretar a prisão preventiva, que é uma medida mais extrema.
O juiz tem que procurar medidas alternativas à prisão. E a retenção do passaporte é uma delas, para impedir que o sujeito deixe o país. Há formas de se impedir isso que não seja por intermédio de uma prisão cautelar. Ok? Isso, inclusive, está previsto no artigo 320 do Código de Processo Penal. Já foram condenados, um deles, o mais velho, condenado por homicídio privilegiado, né, por relevante valor moral. Aí foi imposta uma pena, ainda está em grau de recurso, mas como está em recurso, não transitou julgado, eles continuam em liberdade. Ok? O mais novo foi condenado também. Oi. Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência na instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal são os requisitos da prisão preventiva. Cuidado que a FGV gosta de confundir o examinado. Pegar os requisitos da prisão preventiva e relacionar com a prisão temporária. Esses não são os requisitos da prisão temporária, são os requisitos da prisão preventiva. Conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Ok? Agora eu repito, mesmo que esteja presente um desses requisitos, antes de decretar a prisão preventiva, o juiz deve verificar a possibilidade de substituir tal medida por uma medida cautelar mais amena à liberdade, do artigo 319 ou do artigo 320 do CPP. Ok? Agora, a prisão preventiva não pode ser decretada de ofício no inquérito policial. Ok, pessoal? Artigo 282, parágrafo 2º e artigo 311 do CPP. Ok? Primeiro, prisão preventiva, claro, vai exigir ordem judicial. Exige reserva de jurisdição. Nós temos uma reserva de jurisdição. Vai exigir ordem judicial. Só se fala em prisão preventiva com ordem fundamentada da autoridade judiciária competente. Porque se o juiz for incompetente, claro que a prisão se torna ilegal. Então é uma ordem fundamentada da autoridade judiciária competente. Ok? Agora, esse juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício no inquérito. Não pode decretar a prisão preventiva ou qualquer outra medida cautelar. Ok? O juiz hoje não pode decretar medida cautelar de ofício no inquérito policial. Ao menos as medidas cautelares que estão no artigo 319 e 320 do CPP. Ok? 319 e 320 do CPP. Vejam como o Código de Processo Penal é louco. Na verdade, o Código não. Vamos proteger o Código. Quem elabora, né? Quem elabora o Código? Porque observem, os caras fazem reformas pontuais. Tem um projeto de um novo Código de Processo Penal, mas que não sai do papel. Então, as reformas ficam sendo o quê? Pontuais. Você teve uma reforma em 2008, que eu já falei, teve uma reforma em 2009, aí veio uma reforma agora no tratamento das prisões cautelares, pela Lei 12.403 de 2011. Essa lei vedou que o juiz decretasse uma medida cautelar de ofício no inquérito policial. Vedou que o juiz decretasse uma prisão preventiva de ofício no inquérito policial. Agora, em 2008, o seu artigo 156 veio a permitir a decretação de medidas cautelares de ofício na fase policial. O 156 do CPP permite que o juiz decrete a produção antecipada de provas de ofício em sede de inquérito policial. E a produção antecipada de provas nada mais é do que uma medida cautelar. Então vejam como o CPP, em alguns momentos, tem disposições conflitantes. 156 permite produção antecipada de provas de ofício. Isso vale para a sua prova. Agora, a Lei 12.403, de 2011, vedou a decretação das medidas cautelares, que estão no artigo 319 e 320, de ofício na fase do inquérito policial. Então, se for produção antecipada de prova, o juiz pode decretar de ofício no inquérito. Agora,
Se for uma medida cautelar que esteja no 319, no 320, ou se for uma prisão preventiva, o juiz não vai poder decretá-la sem provocação na fase do inquérito policial. Ok? Nesses casos, será necessária uma representação da autoridade policial ou um requerimento do Ministério Público. Então, na fase do inquérito policial, a prisão preventiva apenas pode ser decretada se houver uma representação do delegado, se o delegado pedir, ou se houver um requerimento ministerial, um requerimento do promotor de justiça. Na fase do inquérito, a prisão preventiva apenas poderá ser decretada pelo juiz se o delegado pedir ou se o promotor solicitar. Sem representação do delegado ou requerimento do Ministério Público, o juiz não vai poder decretá-la. Ok? A redação do 311 é meio confusa. Muitos alunos vêm me perguntar para interpretar esse 311. Eu vou esclarecer. Que vale para a prova, pessoal. Inquérito policial, prisão preventiva, só com representação do delegado ou requerimento do Ministério Público. Agora, na fase da instrução criminal, na fase processual, o juiz pode, de ofício, decretar a prisão preventiva. Ok? Na fase do processo, aí já é diferente. O juiz pode, com seu poder geral de cautela, ok? Decretar a prisão preventiva. Então, na fase do processo, o juiz vai poder decretar a prisão preventiva. Ok? E também poderá fazê-lo por requerimento do Ministério Público, cuidado, do querelante ou do assistente de acusação. Ok? Ou do assistente de acusação. Vejam nesse exemplo que eu citei da SOMED, o assistente de acusação que pediu a prisão preventiva. Naquela época ainda não existia essa previsão legal. Agora nós temos a previsão expressa no 311, permitindo que o assistente de acusação, que vai ser o ofendido ou seus sucessores, que o assistente de acusação possa requerer a decretação da prisão preventiva. Então, na fase processual, ainda há uma legitimidade do querelante, nos casos de ação penal de iniciativa privada, e do assistente de acusação, ok? Ou do assistente de acusação, querelante e assistente de acusação, conforme o artigo 311 do Código de Processo Penal, ok? 311 do CPP. Agora, nos artigos 317, vou deixar nada para FGV. Se cair prisão cautelar, sua questão está aqui em nossa aula. Porque nos artigos 317 e 318 do CPP, vejam que questão linda para a prova. Nós temos uma previsão legal expressa agora, permitindo que a prisão preventiva seja mantida mediante o recolhimento domiciliar. Vou repetir. No 317 e no 318 do CPP, há uma previsão legal expressa permitindo a prisão domiciliar, permitindo que a prisão preventiva seja mantida no domicílio do imputado, permitindo que a prisão preventiva seja mantida em domicílio, de forma domiciliar, ok? Ou seja, é possível a prisão domiciliar mesmo durante o processo, mesmo antes de uma sentença condenatória transitada em julgado. Por que eu estou dizendo isso? Porque antes, previsão legal expressa, nós só tínhamos na LEP, na Lei de Execuções Penais. Agora se permite, inclusive em sede processual, o que já era admitido pela jurisprudência. Por exemplo, um acordo interessantíssimo para a leitura e para enriquecer a linguagem de vocês, é um acórdão, um voto de Nilson Naves, no caso Suzane Richthofen. Nilson Naves determinou a prisão domiciliar de Suzane Richthofen. Vejam que naquela época ainda não tinha previsão legal.
mas já era algo acolhido na jurisprudência. Ok? Tem até uma frase maravilhosa naquele voto, que eu até falei para César aqui. Aí César foi a frase para César, começou a procurar a frase para colocar no Facebook, não encontrava, né? Eu falei, se não encontrar a frase em lugar algum, então a frase é minha, na verdade. Porque o que não está no Google, não está no mundo, na verdade. E a frase era o seguinte, ó. Ele determinou a prisão domiciliar. Aí o juiz de primeiro grau desobedeceu, condenou Suzane e determinou que ela fosse para o presídio. E aí ele dá uma decisão plena, ele fala o seguinte, ó. Nós não somos certos, porque somos os últimos. Não, desculpem. Nós não somos os últimos porque somos certos, mas somos certos porque somos os últimos. Ou seja, quando o ministro do STJ dá uma ordem, o juiz tem que cumprir. Não tem que discutir. Não é verdade? Nós não somos certos, nós não somos últimos porque somos certos, mas somos certos porque somos finais. Ou seja, o último, ao menos abaixo do STF, é o ministro do STJ. Então, se ele dá uma decisão, a decisão tem que ser respeitada. E ele diz isso, por exemplo, nesse voto, em que ele determinou a prisão domiciliar de Suzane Richthofen. Ok? Por exemplo, se há uma enfermidade grave por parte do seu cliente, você pode pedir uma prisão domiciliar. Nesse plantão, por exemplo, do TJ, tem PT1HC pedindo uma prisão domiciliar, porque meu cliente tem tuberculose, coitadinho está com falta de ar, né? Está recolhido num local úmido, então essa doença só vai se agravar. Se há uma enfermidade grave, ele tem direito a um recolhimento domiciliar. Nas hipóteses de gestação também, a gestante tem esse benefício, ok? Nas hipóteses do sujeito idoso, com mais de 80 anos, é isso? O sujeito que tem mais, corrige aí, 318, 80 anos, ok? É uma hipótese. Pimenta Neves está em prisão domiciliar. Agora, em Pimenta Neves é diferente. Porque no caso Pimenta Neves, já há uma decisão transitada em julgado. Ele estava em liberdade. Transitou em julgado, aí agora foi cumprir a pena. Aí já é prisão domiciliar em sede de execução penal. Mas também é uma prisão domiciliar. Ok? Também é uma prisão domiciliar. Então, doença grave, pós-gestação, se imprescindível aos cuidados de criança abaixo de 6 anos. Nesses casos que estão no artigo 318 do CPP, a prisão domiciliar será permitida. Ok, pessoal? Enfim, isso é o que tínhamos para comentar a respeito de prisão preventiva. Prisão preventiva com essa possibilidade de recolhimento, finalmente, no seu próprio domicílio. Ok? Agora, como eu tenho tempo ainda, né? Tenho 20 minutinhos, não é isso? 10, 15? Eu vou iniciar o tratamento final da prisão cautelar falando da prisão temporária. Apenas algumas observações sobre prisão temporária. Prisão temporária que está prevista na Lei 7.960 de 89. Prisão temporária tem previsão nessa lei aí, na Lei 7.960 de 1989, ok? E é uma prisão, pessoal, que só tem cabimento em sede de inquérito policial. Só se fala em prisão temporária durante o inquérito policial. Acabou o inquérito, acabada está a possibilidade de se decretar uma prisão temporária. Ok? Prisão temporária só tem cabimento no inquérito policial. Não cabe prisão temporária em CPI, não cabe prisão temporária em investigação direta por parte do Ministério Público, não cabe prisão temporária em todo e qualquer procedimento administrativo diverso do inquérito policial. É isso que prevalece na jurisprudência, na doutrina, prevalece legalmente, artigo 1º dessa lei, e prevalece para a sua prova. Prisão temporária com cabimento apenas em sede de inquérito policial. Por exemplo, segunda fase da OAB de penal passada. Vejam que questão fácil. A questão dizia que o cara foi denunciado por estelionato em concurso com banda ou quadrilha. E o juiz recebeu a denúncia contra o sujeito e decretou a prisão temporária. Quer dizer,
a medida é ilegal e essa prisão tem que ser relaxada. Porque não cabe decretação de prisão temporária após o oferecimento da denúncia. Na verdade, após a conclusão do inquérito policial. Quanto mais após o juiz receber a denúncia. Então, durante o processo, não cabe decretação da prisão temporária, que tem os requisitos, justamente, no artigo 1º dessa lei 7.960 de 89. Os requisitos da prisão temporária estão no artigo 1º da lei 7.960 de 1989. Ou seja, os requisitos estão no inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º do artigo 1º. Prisão temporária tem cabimento quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial. Só se decreta prisão temporária se houver uma imprescindibilidade da prisão temporária para as investigações do inquérito. É isto que está no artigo 1º, inciso 1º dessa lei. É imprescindível para o inquérito? Então é prisão temporária. Cuidado. Se a FGV disser que a prisão é imprescindível para as investigações do inquérito policial, não é hipótese de prisão preventiva, ao menos expressamente com base na lei. Aí a hipótese é de prisão temporária, ok? Que também pode ser decretada se o indiciado não tem residência fixa, ou se não fornece elementos para a sua identificação civil, ok? Quando o indiciado não tiver residência fixa, ou não fornecer elementos para a identificação civil, a prisão temporária também pode ser decretada. Então, por exemplo, o cara não tem identidade, não tem habilitação, o cara não tem nenhum documento com foto. De vez em quando aparecem os clientes aí, o cara só tem certidão de nascimento. Fica até difícil você soltar um cara desse, né? Como é que vai tirar antecedentes? Como é que vai comprovar que o cara não tem carteira de trabalho, não tem nada? Então ele não forneceu elementos para identificação civil. A prisão temporária pode ser decretada, ok? E aí vai uma observação importante para a sua prova. No artigo 313, parágrafo único, no 313, parágrafo único, aí já do CPP, no 313, parágrafo único, do seu CPP, o legislador também permitiu a decretação da prisão preventiva quando o sujeito não fornecer elementos para identificação civil, não puder ser identificado mediante um documento oficial com foto. Então, se o sujeito não fornecer elementos para identificação civil, não, a prisão preventiva. Também, 313, parágrafo único, diz respeito à prisão preventiva. Ela também pode ser decretada se o sujeito não puder ser identificado civilmente, ok? Se não for possível realizar a identificação civil, assim como a prisão temporária, a prisão preventiva também pode ser decretada. Agora, com uma diferença. Porque a Lei 12.403 de 2011 determinou a revogação da prisão preventiva após ser realizada a identificação criminal. Entenderam? Porque essa prisão só tem o objetivo de colher o quê? As impressões digitais do sujeito e tirar foto do sujeito para identificação criminal. Depois que isso for feito, a prisão tem que ser revogada. Até porque a prisão só teve este fundamento. É o que está no artigo 313, parágrafo único do CPP. E uma previsão que não existe aqui expressamente no tocante à prisão temporária. A lei só falou que a prisão temporária poderia ser decretada se o sujeito não pudesse ser identificado mediante um documento oficial com foto, vale dizer, não fornecer elementos para a sua identificação civil. Ok? E no inciso 3º, nós temos um rol de crimes que admitem a decretação da prisão temporária. Ok? No inciso 3º, nós temos um rol de crimes que admitem a prisão temporária. Não cabe prisão temporária em todo e qualquer crime. Por exemplo, furto não cabe decretação da prisão temporária. Estelionato, como a segunda fase de penal cobrou,
também não cabe decretação de prisão temporária. Só cabe decretação de prisão temporária no rol dos crimes que estão no inciso 3º, nesse rol do inciso 3º do artigo 1º da lei 7.960, ok? E aí eu vou aditar esse inciso 3º, para permitir a prisão temporária também nos crimes hediondos e equiparados. Eu vou aditar esse inciso 3º, para também permitir a decretação da prisão temporária nos crimes hediondos e equiparados a hediondos, por uma permissão legal. Como sou louco de estender esse rol se não houver previsão legal, né? Só porque eu quero. Não se admite interpretação extensiva no tocante à matéria prisional. Aqui a interpretação tem que ser restritiva. Então, se não houver previsão legal, não se admite a prisão temporária. Ok? É porque isso está expresso na Lei 8.072 de 90, que trata dos crimes hediondos. Essa lei permitiu a decretação da prisão temporária nos crimes hediondos. Pô, baixinho, o fio do microfone fica puxando minha cabeça para trás aqui, parece que tem um fantasma aqui atrás de mim. Não é? Uma vez eu cheguei lá no júri, rapaz. Aí o cara, fui pedir um processo, né? A familiar tinha pedido para eu ver um processo, eu peguei um processo. Aí comecei a abrir e tal, tinha umas fotos no processo, nas fotos tinha uma mulher de vestido vermelho, né? A mulher que estava morta, vestido vermelho. Rapaz, passou um tempo e eu tenho medo de espírito, bicho. Não é sério. Aí, daqui a pouco vem a escrivã. Doutor, tem uma pessoa te chamando aí, uma cliente aí fora. Né? Aí, quando eu fui, não tinha ninguém. Voltei. Quem foi essa mulher? Não sei, vê se ela tá aí. Ela tá com vestido vermelho. Rapaz, eu fiquei 6 meses sem dormir, bicho, quase. Não, sério. Não, assim, quando eu levava alguns processos para estudar em casa, júri, eu sentia de vez em quando o negócio passando assim, eu ficava todo arrepiado, velho. Porque de vez em quando eu ficava treinando assim, né, imaginando, falando pau, e aí, às vezes metendo o pau na vítima e tal, discutindo, né? A vítima era algum delinquente e tal, então você ficava batendo, pensando, né? Daqui a pouco passava assim, você que arrepiava assim, eu falava, pronto, que esse miserável tá aqui do meu lado. Rapaz, mas não fique com medo não, pessoal. Coincidência, né, rapaz? Mas vamos lá. E aí o que acontece? Então, a lei que trata dos crimes hediondos permite a prisão temporária nos crimes hediondos e equiparados. E mais, a prisão temporária é a única prisão que tem um prazo determinado em lei, viu, pessoal? Prisão temporária é a única prisão que pode, de forma peremptória, atacar o excesso prazal. Porque a prisão temporária é a única prisão que tem um prazo estipulado em lei. Ok? Antes de eu falar disso, só uma ressalva, pessoal, em relação a esses requisitos do artigo 1º, porque a doutrina esmagadora diz o seguinte: para que seja possível a decretação da prisão temporária, você tem que aliar 2 incisos desses. Primeiro, sempre tem que estar presente o inciso 3º. E aí pode ser combinado com o inciso 1º ou o inciso 2º. Ok? Porque no inciso 3º é que você tem o fumus comis delicti. Então você sempre tem que estar presente o inciso 3º e você pode aliar com o inciso 1º ou o inciso 2º. A mulher de vermelho está aqui atrás de mim, está puxando o fio, bicho. Pelo menos é mulher, né, velho? Se fosse homem, que era problema. O cara fica com um obsessor homem, imagine, velho. O cara nas suas costas, hein, Marcão? O cara atrás de você, nas suas costas, fungando no seu pescoço, não dá certo, né, velho? Mas vamos lá. Aí é pra gesteira que gosta desse negócio de dar beijo e tal. Não sei o quê. Ele vai falar com o César, dá beijo no pescoço de César, velho. Rapaz. Então, tem que aliar o inciso 3º com um dos incisos, beleza? E qual é o prazo, passando agora, superar essa fase, qual é o prazo da prisão temporária? Em regra, a prisão temporária tem um prazo de 5 dias, prorrogável por mais 5 dias, ok? Em regra, o prazo da prisão temporária é um prazo de 5 dias, prorrogável por mais 5 dias, ok? Nos crimes hediondos e equiparados, a prisão temporária vai ter um prazo de 30 dias. O cara está lascado. É um prazo de 30 dias prorrogável por mais 30, ou seja, pode chegar até 60 dias, se houver prorrogação. Ok? Por exemplo,
Um delegado aqui da Bahia, rapaz. Até entendi que aquele caso dele tem que ser visto até com moderação para analisar o caso concreto e verificar se o cara tem responsabilidade mesmo. Mas decretaram a prisão temporária no delegado aqui da Bahia. Foi acusado de mandar matar outro delegado. Não teve um caso desse? Que ele foi preso na residência. O secretário de Segurança Pública foi lá executar a prisão. Ali foi prisão temporária. Ok? Foi decretado no prazo de 30 dias. E o temor ali da família, obviamente, é que aquele prazo fosse prorrogado, porque aí ele ficaria preso por 60 dias. O cara nunca tinha respondido um processo, nunca tinha tido qualquer problema. Disseram que ele mandou matar o delegado e foi decretado no prazo de 30 dias e poderia ser prorrogado por mais de 30 dias, já que o homicídio qualificado é um crime hediondo. Porque o homicídio qualificado é um crime hediondo. Se fosse homicídio simples, não. Porque o homicídio simples, salvo quando praticado em atividade típica de extermínio, vai ser um crime comum, não é um crime hediondo. Ok? Então esse é o prazo da prisão temporária, 5 dias prorrogável mais 5, 30 dias prorrogável por mais 30 dias. Na lei de crimes, na prisão temporária ou na lei de crimes hediondos? Na prisão temporária, é no artigo 2º da lei 7.960 de 89. É o artigo 2º. Agora eu tenho que ver qual é o parágrafo. Veja aí, por favor, meu. Veja só qual é o parágrafo do artigo 2º. É a lei aqui? Pronto. Artigo 2º, caput. Ok? É o caput mesmo do artigo 2º. Que traz esse prazo de 5 dias, prorrogável mais 5. Ok? Crimes hediondos, 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. Esse é o prazo da prisão temporária. Claro que é um prazo que vai ser computado na forma do direito penal. Artigo 10 do CP. Tem que ser computado o primeiro dia, o dia da prisão. Ok? Esse prazo vai ser computado na forma do artigo 10 do CP. Tem que ser computado o primeiro dia, o dia da prisão. Não é um prazo de natureza processual. É um prazo de natureza penal. Beleza, galera? Então, esses são os principais pontos em relação à prisão temporária. Nós voltamos daqui a alguns dias com nossa 5ª aula de processo penal. Ok? Valeu, um abraço, galera do online. Fique com Deus aí.